Fernanda Azevedo, e aí, menina? E aí, prazer. Prazer também, que bom te receber aqui. Ah, que beleza. O que está acontecendo, cara? O Dionísio puxou. Ó, eu vou botar o microfone mais pra cima, aproveitando aqui, ó. Segura aí. Segurando, pra não bater no colar, bater no né? colar, né? Senão... Vamos lá? Vamos lá, pifou a luz, voltou a luz. Vamos lá. Vamos começar de novo? Vamos. Fernanda, Querido, tudo bem? Que prazer. A gente receber também. Então. Ensaio sobre a necessidade e a liberdade. A necessidade e a liberdade. Explica um pouco esse. Bom, a gente trabalha com teatro documentário, né? A companhia, que o Companhia de Teatro trabalha há muitos anos, já é uma companhia que existe há 20 anos. 20 anos? Fiquei pasmo de saber que vocês têm 20 anos de existência. Porque, na verdade, a companhia ela nasceu em Curitiba e ela veio para São Paulo há 10 anos. Você é de Curitiba? Não, eu sou carioca. Carioca? A gente tem gente de todos os lugares. Vários componentes da companhia também acabaram ou indo para outras cidades ou para fora do país, etc. Então, hoje, a composição da companhia ela é uma composição a partir desse período aqui em São Paulo, que foi um período importante para a gente, de muito trabalho, inclusive por conta da lei de fomento ao teatro. Essa coisa do teatro documentário, vamos explicar um pouquinho isso para as pessoas que às vezes não estão familiarizadas com isso. O que é um teatro documentário? Isso, é legal ele falar não sobre trabalha isso, com ficção? Como é que é a coisa? É bacana falar sobre isso até para entrar no assunto do Fome.doc. Então, o teatro documentário, eu inclusive estou pesquisando isso agora na universidade, o meu mestrado é sobre a atualidade do teatro documentário. Existem várias formas de teatro documentário. Uma delas vem da matriz do Piscator, que é contemporâneo do Brecht, né, século passado, anos 20, etc. E que na dramaturgia foi muito bem representada pelo Peter Weiss. Peter Weiss que escreveu Mahasad, o Interrogatório, etc. E tal. Que essa é uma das matrizes do teatro documentário e é aqui corresponde ao nosso trabalho. Tá. Então, são usados materiais documentais, ou seja, o Weiss fala de fragmentos da realidade que são utilizados em cena. O que significa isso? Matérias de jornal, filmes, letras de música, registros, qualquer forma de registro de um fato, de uma situação. Exatamente. E fotos, enfim, esses materiais são colocados em cena como num roteiro. Tá. Então, na verdade, o que um diretor, diretora, um artista de teatro documentário faz? Ele arranja... Pode criar também dramaturgia, mas a dramaturgia é criada a partir do arranjo desses elementos. Desses fragmentos, né? Esse é o teatro documentário que a gente faz. É claro, tem outras formas de teatro documentário, baseadas no biodrama, os artistas colocam as suas próprias histórias. Outras formas de construção, né? E a gente percebeu, bom, eu estou fazendo essa pesquisa agora porque eu percebi que tem muitos grupos de teatro, muitos artistas que estão usando o documento em cena. Então, é uma necessidade de alguma forma, colocar o real em cena para discutir a sociedade que a gente vive. E a gente tenta fazer isso já há bastante tempo. O Fome.doc é mais uma... E é muito interessante que essa é a primeira peça da companhia em que a gente coloca forma e conteúdo no título. Então, o conteúdo é a questão da fome, a fome não só como a fome literal mesmo, né? A necessidade de comer, a necessidade de estar vivo, de ter energia para pensar, para agir, mas também a necessidade de liberdade, a fome de justiça. Então, os materiais que a gente usa nesse trabalho trazem todas essas idades. E o Ponto Doc justamente para mostrar, para afirmar que é um documentário cênico. Ponto Doc. Nós estamos sem o monitor aí. A gente tem umas fotos. Vamos botar as fotos, aí você vai explicando para a gente. Maravilha. Os elementos que estão presentes nessas fotos. Bacana. Quer dizer, a dramaturgia foi construída, então, a partir desses... de vários você chama de fragmentos da realidade. E de vários textos, por exemplo, a gente usa um texto do Oscar Wilde. Tem vários textos que vocês Tem também, a gente usa um poema do Mahmoud Darwish, que é um poeta palestino, era considerado Mayakovsky palestino. Ao mesmo tempo, a gente usa um... lá, por exemplo, a gente está vendo essa grande mesa. Exato. Né, que é a ideia de uma mesa onde acontece o banquete... Onde todos deveriam estar servidos. E aonde se decide, é a mesa da decisão, né? É a mesa onde você pode decidir tanto a fome
quanto o banquete. Então, quer dizer, o que a gente começa o trabalho dizendo, e aí é texto do Fernando Quinas, que fez o roteiro, escreveu e também dirige a companhia e a peça, a gente começa dizendo que a fome não é uma questão de falta de comida. É uma questão de decisão política. De distribuição. De distribuição, exatamente. Para quem se leva e para quem não se leva. E para quem não se leva e como se distribui. E aí temos alguns bonecos. A gente trabalha papel machê, alguma coisa assim. É muito interessante. É um bonequeiro que já trabalha com a gente há um tempo e a gente sentiu a necessidade de ir para essa imagem quase da pintura do Portinari para falar sobre Belo Monte. Os retirantes, toda aquela coisa. E aí para falar sobre Belo Monte, que é uma situação do nosso país, é uma situação que faz parte da atualidade, toda a discussão que teve em torno de Belo Monte, né, das pessoas que tiveram que sair das suas casas, da maneira como elas saíram. Para mim me lembra também Mariana, né, alguma coisa também meio, né? Pode, tem essa a gente pode pensar em Mariana, ou seja, quer dizer, essa ideia do desenvolvimentismo brasileiro, né, o quanto a gente perde com isso em relação a questões de humanidade mesmo, de humanitário. Enfim, é claro, não é uma volta ao passado. E coisas básicas, né? Quer dizer, o direito à moradia, o direito à moradia, né? O direito à construção da sua vida, a identidade da população ribeirinha. Olha, mais uma vez, esse é o seu Otávio. É o seu Otávio. É porque a gente usa um trecho a gente trabalha a partir de um texto da Eliane Brum. Ela escreve para o El País um artigo, uma matéria grande sobre sobre Belo Monte. E é muito interessante, vocês estão fazendo lá no Porão do Centro Cultural? Não é no Porão, não. É num espaço mais alternativo ainda. Mais alternativo? Que é o espaço Missão. É muito bonito, né? Esses tijolos ao fundo. É maravilhoso. Lindo maravilhoso. Né? Isso a gente diz que a gente quer carregar quando a gente for fazer as próximas temporadas, mas não tem como. Tem muito a ver, né, com o que é um vocês estão espaço falando. muito interessante. Ah, que bonito isso. Tem bastante fotos de bonecos. E a gente trabalha muito com a ideia de mapa também. Então, essa ideia de território. A geografia e aí a geografia da fome, a gente tem um texto do Josué de Castro, que justamente dentro do Homens e Caranguejos, que é o romance dele. Então, esse é o momento desse texto a partir da Eliane Brum. E, enfim, a gente vai trabalhar também com Estética da Fome, do Glauber. Porque interessa para a gente também discutir a arte no meio disso tudo. O que a arte tem a ver com esse tipo de temática? O teatro é o lugar de se discutir essas questões? Para a gente, sim. Sim. Para as pessoas que têm acompanhado. Para se discutir tudo. Né? E fazer isso de forma criativa, né? Quer dizer, a potência poética que o teatro pode ter, a potência de pensamento, potência poética, potência crítica, de pensar sobre o mundo que a gente está vivendo agora, entende? Mais fotos? Tem. Isso a gente acho que o humor também é necessário. O humor também é necessário, claro. Uma boca ali, uma boca cheia de dentes. Esse é o nosso tubarão-tigre. É um tubarão. É um tubarão-tigre. É porque tem um texto tirado do livro do Martim Caparrós, é um jornalista. Ele escreveu um texto que quase que acho que virou até best-seller. Eu acho estranho ter virado, mas enfim, chama A Fome. É um trabalho muito sério, ele ficou anos pesquisando a fome no mundo. E é parecido até com algumas coisas que o Jean Ziegler, que também é outro intelectual, outra pessoa da ONU que fala sobre isso. Então, ele fala sobre os tubarões-tigre, que, na verdade, ele relata o momento em que a comida, a alimentação passa a ser vendida na Bolsa de Valores. Então você tem os especuladores dos alimentos. E aí a gente faz a comparação com o tubarão-tigre, que também devora as suas presas. Só que a gente faz isso com humor. Quer dizer, eu narro essa cena, eu faço a parte documental, e o Renan Rovida, que é o ator... Eu ouvi uma história uns tempos atrás... da questão do alho. Parece que quase todo o alho que se consome no Brasil é importado por uma pessoa só, ou um grupo de 2 ou 3 pessoas. E uma tem coisa o do tomate assim. também. O tomate também é a máfia do tomate. E aí também, que alho é esse? Como ele é feito? Aí tem toda a questão do agrotóxico, aí tem toda a questão das sementes modificadas. Tudo vira mercadoria mesmo, né? A ideia mercadoria. Exato. A ideia é discutir isso. O quanto uma coisa tão essencial para a vida humana pode virar uma mercadoria. Aí é um momento de... Isso é um momento de aquecimento. Isso é bacana até falar, porque a gente recebe
recebe o público. Inclusive, a gente abre, a gente libera a entrada um pouco antes do início dos trabalhos, a gente abre, sei lá, 10 para as 9 ou 10 para as 8, para que as pessoas possam descer, cantar com a gente alguns sambas. A gente tem um músico que é o músico da companhia há muito tempo. Tô vendo lá do fundo, né? O Eduardo Contreira, ele é multi-instrumentista, é um músico bastante Ele acompanha a peça toda. O trabalho inteiro. Ele comenta. A gente cria tudo junto, né? Porque é um grupo de teatro. E o Renan, ele é um ator parceiro nosso, ele não é da companhia, mas está no processo, a gente está 1 ano pesquisando, né? Mais fotos? Isso aí é a capa aqui do programa de vocês. E você trouxe esse livro aqui, O Contrapelo, que é um livro que vocês publicam, uma revista. É um caderno de estudos, a gente procura... documentar também não só o nosso trabalho, mas a ideia é que seja um caderno de estudos sobre arte, política, sociedade. Então tem de tudo, não tem só coisas sobre o nosso trabalho, tem a parte, alguns poemas. Ele é periódico? Ele é anual, é uma revista anual. A gente tenta fazer com que seja anual, isso depende da verba disponível. Exatamente, né? E como a gente está vivendo realmente um momento muito difícil no país, na cidade... A gente está sofrendo vários ataques à lei de fomento ao teatro. Enfim. Jesus, Shakira, grana! Então a gente não sabe exatamente se a gente vai conseguir dar continuidade. Mas a número 3 vai ser lançada. Vai ser lançada agora no final do nosso projeto, no final desse ano, com uma grande festa. Um momento que a gente chama de Festa Ideias, onde a gente recebe pessoas de vários lugares, etc. E vocês estão fazendo lá, nesse espaço alternativo do Centro Cultural São Paulo? O Espaço Missão é muito interessante. A gente recebe as pessoas com música, com sambas e com uma cachaçinha. Né? Ela acabou de convencer a gente a assistir o espetáculo. Uma cachaçinha da Reforma Agrária, a cachaça chama A Socialista, é muito bonitinha. É uma delícia, uma delícia, boa mesmo. Então as pessoas já começam tomando um golinho da cachaça. Um pouquinho, né? Que senão não dá para acompanhar. Não é para ficar bêbado. E a gente está até o dia 20 de agosto, então, no Centro Cultural São Paulo. Então, mais Temos 3 semanas. Que dias? São 9 apresentações só a mais, às sextas e sábados, às 21 horas. E nos domingos, às 20 horas. E nesse domingo a gente vai receber, a partir das 5 da tarde, ali no saguão do Centro Cultural São Paulo, o Armazém do Campo, que é justamente uma loja, mas também um centro cultural que trabalha com a agronomia familiar, a agricultura familiar. Vários desses produtores enviam seus produtos para lá. Pequenos produtores, tal, exatamente, que trabalham. De assentamentos da Reforma Agrária, eles vão estar lá com a gente, mostrando os produtos deles, conversando. Então é bacana porque tem essa parceria, tem esse outro momento anterior aí ao trabalho. Legal, então até dia 20 de agosto. Dia 20 de agosto. Sexta e sábados, 21. E domingos às 20 horas. Às 20 horas. Como é que é ingresso? Como é que essas coisas? Você pode comprar pelo ingresso rápido, é super fácil, não tem taxa, os preços são populares porque a gente está apoiado pelo Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, então R$10 inteira e 5,5, que é justamente para que as pessoas consigam assistir. Exato. E mesmo assim a gente ainda recebe algumas pessoas convidadas, enfim, é só falar com a gente, se quiser entrar em contato com a gente pela nossa página no Facebook, é QI Companhia de Teatro, é só entrar no Facebook. Companhia de Teatro, está lá no Facebook. E tem também o site, quiuiciadeteatro.com.br. A gente está relançando o site hoje. Opa! Mudamos bastante, tá diferente, então a gente está relançando ele hoje, vão ter todas as informações da companhia, dos trabalhos e as discussões que a gente faz. Falou, menina! Muito Sucesso! Bem. Obrigada. Apareçam, são convidados, todos e todas. Todos e todas, vamos Muito lá. bem.